Boa noite, Roberto e Adriana, vocês não perdem uma. Recorde mais uma vez, os primeiros a entrar. Guilherme Guedes também está se juntando aí a Roberto e Adriana, dos primeiros a entrar. Ei, Thelma, saudade de você, Thelma. Tudo beleza? Quanto tempo, né? Muito bem, espero que você esteja bem de saúde aí, você e família. Hoje temos mais um convidado lá de Curitiba. Na hora que ele chegar aqui nós vamos falar um pouquinho mais dele, ou de repente eu vou até adiantando aqui mesmo antes dele chegar. Vocês estão me escutando direitinho? Dá um joinha aqui para mim, para eu saber se vocês estão me escutando direitinho, viu? E esse convidado que é o Emílio, ele tem, eu acho que 1 hora de live, vai ser pouquíssimo para gente contar, falar das histórias todas que a gente tem para... O Emílio chegou aí, para a gente contar das histórias, os casos e tudo mais. Emílio está bem cotado, vou colocar ele aqui ao vivo, vou falar com ele porque que ele está bem cotado. Enquanto o pessoal vai acabando de chegar aí. Tá? Obrigado, Thelma, que me deu um oi aqui falando que está ouvindo bem. Oi, Emílio, tudo beleza? Olá, boa noite, querido. Como é que você está? Que camisa bonita, Emílio. Ó, Eu me arrumei com a minha camisa predileta para compartilhar que esse espaço honra, com você. que honra, viu? E eu coloquei hoje, ó, também para não ficar atrás, eu não sei se está dando para vocês enxergarem, mas ó, essa camiseta é uma camiseta das mais especiais da história da Mimulus, ó. Tem escrito Mimulus aqui pequenininho, mas tem vários bonequinhos fazendo passinhos de dança. Eu coloquei ela hoje especialmente para poder falar com o Emílio. Essa camiseta que é desejada por muita gente, a gente já fez muitas edições dela, mas está esgotada, né? Há um bom tempo, a gente está esperando a situação melhorar de alguma forma para a gente voltar a fazer essas camisetas. Queremos, inclusive, prometemos no ano passado, acabou que nosso fornecedor nos enrolou, a gente não fez aquela edição especial dos 30 anos. A Lurdinha, que está aí nos assistindo, lá de Florianópolis, também tinha encomendado já uma. Pode deixar, que nós não esquecemos não, tá, Lurdinha? Viu? Muito bem. Emílio, em primeiro lugar, obrigadíssimo por estar aqui comigo, porque apesar da gente estar sempre em contato, eu vou falar isso com as pessoas, vou contar um pouquinho da nossa história aí para as pessoas, né? É o que eu falo com os meus convidados, é um privilégio estar aqui podendo bater o papo assim, 1 hora. Eu adoro esse Nossa, momento da live, né? imagina, Muito bem. Então, ó, super recíproco. eu vou... Imagina os seus convidados, eu quero deixar para os teus convidados, que eles não têm essa noção, né? Para mim, assim, essa palavra honra é uma palavra forte, né? E é exatamente isso que eu sinto quando eu estou aqui. Eu falo, cara, tá ao lado de alguém que eu respeito, admiro, tal, é realmente um privilégio absolutamente impagável. A honra é toda minha, Emília, a honra é toda minha. Eu vou introduzir, assim, né, terminar a introdução aqui da nossa conversa, contando aí para as pessoas como é que foi como que eu conheci o Emílio, que foi de uma forma, assim, a meu ver, muito inusitada, e foi desses encontros, assim, que a vida nos proporciona e que a gente não imagina como que vão acabar se tornando, né, uma amizade, vão acabar, né, contribuindo de formas tão significativas, né, para a minha vida, pelo menos, assim, o seu aparecimento na minha vida contribuiu de formas muito significativas. A começar assim, pela história de vida do Emílio, do filho dele e tudo mais. Mas deixa eu contar como que foi, né? Eu estava trabalhando com meu amigo Otávio Nassur, que é muitíssimo amigo também do Emílio, né? É amigo do Emílio há mais tempo do que de mim, eu acho. E o Otávio Nassur, que é grande produtor, grande profissional aí ligado à dança de uma maneira geral. E então, estava trabalhando com ele em Curitiba, num dos eventos, e eu tinha que retornar, tinha que ir para o aeroporto, e o Emílio
né, amigo do Otávio, o Otávio pediu para o Emílio, falou, poxa, né, tem o Jomar aí, tem que levar ele no aeroporto, cuida dele aí para mim. Então eu tinha terminado de ministrar uma aula na parte da manhã, e aí tinha o tempo para almoçar rapidinho, depois ir para o aeroporto. E aí o pessoal do evento falou, olha, tá aqui o Emílio, nem me falaram direito, né? Falou, tá aqui o Emílio, esse cara aqui, muito prazer, Emílio Jomar, então ele que vai te levar para o aeroporto, muito obrigado, tchau. Beleza. Aí eu sentei com o Emílio no restaurante que tinha ao lado do local onde estava acontecendo os cursos, as aulas, e ali a gente almoçou muito rapidinho, né? Um almoço, sei lá, uma meia horinha de almoço, e nessa meia horinha de almoço já rolou uma sinergia, assim, né, que foi muito, muito legal. De repente eu ser surpreendido assim por algumas histórias do Emílio, da família dele com o Otávio, o filho dele, etc. E também eu acho que eu acabei surpreendendo o Emílio, né, ao contar algumas coisas, que o Emílio ele vai falar com vocês daqui a pouco. Ele é um cara que trabalha com administração e gestão. Eu adorei a forma como ele colocou aí na live, especialista em gente, né? Pai de bailarino. Não sei se vocês notaram a forma como ele se apresentou aí na chamada da live para vocês, é essa. Especialista em gente, pai de bailarino. Então essa foi uma das coisas que foram me surpreendendo, assim, né? Ele me contando essas histórias dele, profissionais, especialista em gente, pai de bailarino, que acabou também fazendo muitos links. E eu fui contando também, assim, das minhas investidas nessa área, assim, de ligar, de fazer analogias entre a arte e a administração, a gestão e etc. E aí, rapidinho, né, o Emílio me levou no aeroporto, sei lá, em 20 minutos, 25 minutos, paramos lá no aeroporto e nos despedimos, mas assim, falou, poxa, né, que legal te conhecer, né, vamos lá, ele me deu o cartão dele, vamos manter contato, vamos. Mas é aquela coisa assim que já aconteceu tantas vezes comigo também, não exatamente da mesma forma, né, de às vezes ficar conhecendo alguém em situações parecidas, e ok, beleza, vamos fazer contato, e pronto, a vida leva cada um para o seu caminho, né? E às vezes a gente nem tem contato mais com a pessoa. Mas com o Emílio eu fiz questão de manter esse contato, e ele em seguida, né, já me mandou por WhatsApp informações sobre o trabalho dele, informações maravilhosas sobre o filho dele, que é um cara genial, literalmente genial, né? Que ele vai contar um pouquinho para a gente. E acabou que a vida também foi nos aproximando cada vez mais. Mas aí depois a gente conta se for o caso. Então, Emílio, começa, por favor, se apresentando para a gente. Quem é o Emílio? A sua formação, por que especialista em gente, né? E para a gente ir já chegando também, a hora que der, se der, no tema da chamada, aí, né? Questionando pressupostos. Vamos lá, é com você, Emílio. Bom, muito obrigado. Então, hoje, até essa semana, por acaso, eu de alguma maneira contei a história num post que eu fiz lá no meu Instagram, sem revelar nomes, né? Evidente. Mas contei lá a história, falei, ó, e a história, agora eu vou contar o lado que você não sabe da história. Porque no dia do evento ali foi assim, ó, o Otávio, o Otávio ia escrever uma carta de recomendação para o João para o programa de mestrado. E como era em inglês, João é o filho do Emílio. Né? Isso. É isso. Meu filho é formado em dança, na época não era, mas ele estava pleiteando, estava concorrendo a uma vaga no mestrado em coreografia na UCLA em Los Angeles. E para esse processo... Conta para o pessoal aí aonde o seu filho é formado. Vamos lá. Mas já vai direto, assim, bom... Então, vamos lá. Meu filho é formado em dança, a graduação chama Theater, Dance and Media, né, que é teatro, dança e meios de comunicação na Universidade de Harvard. Ele se formou em maio do ano passado, né? Então, muito bem. Foi isso. Muito bem. Mas então, aí ele estava, né, nesse momento. E aí já dá para a gente ver o brilho nos olhos do Emílio, né, de orgulho de contar aonde que o filho dele é formado e agora vai fazer mestrado numa outra universidade, mais ou menos no mesmo nível, no mesmo nível, né?
E aí o que aconteceu? Então aí nessa noite eu fui lá, o Otávio falou, pô, pelo amor, tinha que mandar do e-mail dele, porque não é que você manda a carta, assim, tem todas umas regras, é a pessoa que manda tal. E o Otávio falou, cara, você não quer, vem aqui, pelo amor de Deus, tal. Eu estava dando uma aula na pós-graduação, falei, cara, eu vou terminar a aula às 11 da noite. Ele falou, não tem problema, pode passar que nós estamos organizando o evento essa semana aqui, eu vou estar aqui. E aí estava lá com toda a comissão e eu lá, eles trabalhando, eu escrevendo, terminando de escrever a carta e, e para ele só mandar, para ele Uhum. apertar o send lá. E aí eu ouvindo o papo, tal, aquela coisa, tal, pô, quem vai fazer isso, quem vai fazer, pô, tá faltando isso, tá faltando gente. Eu falei, gente, beleza, eu tô livre à tarde. Eu falei, vocês podem contar comigo, tal. Não, sério, eu falei, pô, tô aqui, né? Eu falei, é isso aí, a gente tá aqui, isso para mim faz muito sentido, né? Aliás, entrou a Raíssa aqui, outra pessoa incrível. A Raíssa é professora de dança em São Paulo, que também me ajudou num outro momento, ajudou o João, porque ela foi lá abrir a escola onde ela trabalha para o João ensaiar domingo, que a gente estava passando férias, aquelas coisas. Enfim. E aí eu falei, tô por aí, Otávio, pode contar comigo, tal, não tem problema nenhum e tal. E aí, tá, acho que eles ficaram meio sem graça, né? Porque olha assim e fala, pô, mas imagina, o Emílio, né? Um senhor já, né? 55 anos, professor universitário e tal. Eu falei, cara, sou parceiro e tal. E aí eles, isso foi na segunda-feira à noite, e o evento acho que era quarta, quinta e sexta, enfim. E daí Uhum. na quarta-feira eles me ligaram, falaram, professor, é sério, o senhor pode mesmo? Eu falei, claro, a gente já falei e tal. Então tá bom. Aí eles me deram alguns transfers para fazer. Pega, leva para o aeroporto, leva do hotel para o evento, do evento para o hotel e tal. Eu Aham. falei, tá beleza. Então eu funcionei ali numa boa e tal. E foi Deixa eu só assim. fazer Então, um parêntese aqui. Em algum momento, né, nesse trânsito ali, né, que falou, ó, me falaram, esse aqui é o Emílio, ele que vai te levar no aeroporto e tal. Eu quase perguntei para ele assim, eu falei, você trabalha com transporte, você está na produção do evento, transportando o pessoal e tal, e eu não sabia, né, o nível, claro, não estou subestimando a qualidade, a capacidade dos motoristas e tudo mais, mas eu não sabia quem era exatamente que estava ali me transportando, inocente que eu estava. E aí, continua. e aí foi isso. Então, assim, foi uma coisa. E aí, claro, é lógico, né? Estou falando com alguém de um mercado que eu vivi isso, né? É uma coisa muito dura. Eu imagino que muita gente que está aqui, a gente parece que não tem o direito, por exemplo, né? De uma pessoa que tem um bom desempenho acadêmico, ele não pode. Parece que dançarino não pode, né? Não, isso não. Se o cara é bom aluno, né? Não, ele não pode ser. Cara, por que que não pode, sabe? Então, Ou, vou e aproveitar já. vice-versa, né? E vice-versa, né? Se ele dança, né? É porque, entre aspas, ele não tem um bom desempenho acadêmico, então foi para a dança, né? Isso. Então, veja, a gente tem Uhum. modelos mentais, Gilmar, que são Uhum. absurdos, né? São Uhum. absurdos. Eu coloquei aqui, antes de chegar no Gente, eu vou falar do pai do bailarino, porque eu lembro que a primeira vez, quando o João começou a dançar, o João começou a dançar não cedo, na verdade, é porque ele quer, até começou tarde. Mas ele tinha 10 anos de idade quando ele começou a dançar. E aí começou porque na escola tinha hip hop, e aí era uma atividade extra, eletiva, ele podia escolher e tal, uma atividade. E daí ele se entusiasmou assim no primeiro dia, né, com aquela atividade. E aí a professora convidou ele para integrar uma companhia, né? Falou, acho que você pode dançar com a gente e tal. E ele chegou lá cara, se entusiasmou. Então foi um negócio assim muito rápido, né? E ele chegava e ia para cima. A gente, na época, morava numa casa que tinha um sótão. E no sótão tinha uma daquelas penteadeiras de avó, sabe? Que era da Uhum. minha sogra, já falecida. E tinha um espelho, mas o espelho era 40 centímetros e 1 metro de altura. E daí ele assistia as coisas lá, ia ensaiando. E eu achava aquilo esquisitíssimo, né? Falei, meu Deus do céu, né? Mas ele ficava horas lá, né? Desde pequeno, Uhum. assim.
Tanto tem um vídeo que eu acho que eu não te mostrei, assim, que foi a primeira vez que ele apresentou um solo, acho que ele tinha 10 anos de idade, porque aí pediram para ele fazer um negócio lá, numa aula, e daí a professora falou, isso aí vai virar uma apresentação. E aí ele resolveu transformar aquela aula, né, dele numa apresentação, tal. Foi bem bonito. É bem engraçado olhar isso hoje, né? Aham. E conta. Mas enfim. Aí, então começou desse jeito. E aí a gente ia muito, começou, e daí começou a viajar. Então eu fui para trocentas, não sei quantos mil quilômetros a gente já fez nessa, né? Em Então, assim, fui para festivais e participando de Joinville, festivais. Florianópolis, Rio do Sul, Itajaí, enfim. Daí era aquela rotina de. E eu me Aham. lembro, quando a gente foi para Joinville, claro, né? Joinville é até que perto, eu moro em Curitiba e tal, 1h30, dei aula em Joinville, inclusive. Aí aconteceu aquela coisa assim de, puta, você tá lá na feira da bailarina, não sei que eu acho que chama assim, Sim. e aí tá, todo mundo tem camiseta de pai de bailarina, mãe de bailarina, irmão de bailarina, cara, mas não tinha nada de. Eu falei, que, né? Pô, quer dizer, E já não pai de chega o bailarina, resto. né? Não É. tem, não. Você não tem o direito, né, Aham. de desfrutar dessa condição. Enfim, então por isso que eu fiz questão de deixar. Até porque, Gilmar, assim, também não raras vezes, quando meu filho estava no terceiro ano do ensino médio e tal, e passou em Harvard. Daí, claro, daí a escola, daí ele virou o garoto propaganda da escola, né? Imagina a escola, um aluno que passa em Harvard, aquela coisa toda. Tal. E aí era outdoor, Veja, jornal, tudo bem. E aí, assim, ele passou em Harvard, que lógico, é um feito, uma conquista e tal. E ele também foi primeiro lugar no vestibular aqui em Curitiba. Ele foi primeiro lugar no vestibular de dança da FAP, ele foi em primeiro lugar, e também foi em primeiro lugar no vestibular de física que ele fez na Universidade Federal. E também foi em primeiro lugar no curso de engenharia mecânica na PUC. Então, Olha, assim, então, além da dança, humildemente, eu tenho uma coisa em comum com seu filho, porque eu também fui duas, primeiro lugar. Eu fui primeiro lugar em engenharia mecânica aqui também. Eu passei em primeiro lugar. tá vendo aí, ó? Já, É, já mais um motivo, né, de aproximação aí. é. E aí era o seguinte, né? Daí assim, eu me lembro, tá, primeiro lugar na PUC, primeiro lugar de física na Federal, tal, cara, o de dança ninguém falava nada, né? Tá Enfim, certo. então eu acho que isso foi uma coisa bem engraçada. Então o Mas pai de bailarino, ah, aí você estava falando disso, né? Porque o seu filho, né? Você começou de bailarino, formou em dança, etc. Mas ele tem essa forte ligação, né? Com a física, acho que com a astronomia também. E conta um pouquinho para gente, que isso é que eu fiquei fascinado, né? Quando você me contou a primeira vez, a forma como, né, numa entrevista que o seu filho fez em Curitiba com tá. alguém de uma universidade, né, aquela história assim, por que não largue a dança? Conta isso pra gente. Ok, temos outro fã aqui que é o Luiz Dalazen, grande Ah, Luiz Dalazen, Grande Dalazen, daí de sensacional. Curitiba também. E ó, Seja Emílio, bem-vindo eu ia aqui. falar no início, depois passou. A minha mãe, Dona Baby, ela assiste poucas lives, não é qualquer live que ela assiste, não. E ela tá aqui assistindo a sua, viu? Você tá bem cotado, viu? Tá Muito muito bem prazer e cotado. obrigado. E a hora que você tiver, a hora que você vier aqui em Belo Horizonte, porque, né, tá convidadíssimo para vir com o seu filho, enfim, aquela história que a gente já conversou bastante, aí você vai conhecer a Dona Baby ao vivo. Mas vamos lá, conta pra gente essa história dessa entrevista do seu filho. Então era o seguinte, a história toda começa, até dele ir estudar fora, isso nunca foi algo que estivesse no nosso horizonte. Gente, professor, classe média, né? Então isso não fez parte do nosso plano, assim. Mas o João tinha um desejo, assim, muito grande de participar
de uma Olimpíada internacional. E ele sempre foi, desde pequeno, apaixonado por astronomia. Inclusive, essa é uma história que ele contou em vários processos de application, né? Ele sempre O contou Emílio essa. é professor, o Emílio é professor de inglês também, viu, pessoal? Também é várias possibilidades profissionais, várias competências profissionais aí. Fazemos qualquer negócio, né? Inclusive, queria anunciar que se alguém quiser fazer uma encomenda, quando eu estiver aí em Belo Horizonte e alguém quiser encomendar um mineiro de botas, eu terei o maior prazer de fazer, né? Mas olha só, que maravilha. E ó, eu vou deixar aqui o pessoal curioso, o pessoal assistindo, aprender o pessoal, porque no final da live eu vou contar, né? Eu vou contar a última peripécia, a mais recente peripécia, né, que eu e o Emílio aprontamos. Uma grande peripécia que me fez ficar assim com uma felicidade que eu não sentia há muito tempo. Mas eu só conto o final da live, então tem que continuar assistindo aí. Vamos lá, conta pra gente, vai lá. Então foi o seguinte, é, o João, quando estava desde a sétima série, ele fazia essas provas que chama da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E aí é uma prova é um processo bem longo que você começa fazendo prova sozinho em casa, faz prova no colégio, aí se você vai passando de nível, tal, vai indo para frente. E aí houve uma época, então ele chegou, estava no segundo ano do ensino médio, ele na classificação do Brasil ele chegou entre os 100 melhores, era acho que 98, era bem na rabeira, mas ele estava no segundo ano e na verdade era final do primeiro ano e fica todo mundo junto de ensino médio e ele ficou em 98º. E os 100 Uhum. primeiros eram convocados para ir para uma seletiva no Rio de Janeiro. Então ele foi convocado, mas a data da seletiva era na mesma data que ele tinha programado uma viagem para Nova York. Com o grupo de dança, eles foram fazer 15 dias de aula lá e tal. E aí Uhum. essa viagem, inclusive para essa viagem, ele tinha o meu sogro, quando faleceu, deixou um carro, que era uma Brasília, que era o único dono, deixou o carro para ele. E a gente não tinha dinheiro para essa viagem, e ele queria muito ir, falou, cara, quero ir, tal, tal, tal. Ele falou, topa vender a Brasília, então, a Brasília é dele, ele não dirige, e aí eu vendi a Brasília para ele poder, era dele, né? Vamos deixar isso Uhum. claro. Eu vendi, modo dizer, a Brasília era dele. Uhum. Então aí vendi para conseguir o dinheiro para ele passar esses 15 dias nos Estados Unidos. Então ele já teve que fazer essa escolha, cara, vou curtir ou vou disputar esse processo para ter a chance, porque os 5 primeiros integrariam a seleção brasileira de Uhum. astronomia que ia disputar uma Olimpíada Internacional. E aí ele falou, viagem com o grupo é a primeira chance, talvez seja a única. E Olimpíada eu ainda tenho mais uma chance, né? Porque aí Uhum. era no final do segundo ano e a seletiva seria no começo do terceiro, tal. Então ele não foi participar da seletiva e foi para foi para Nova Foi para York. Nova York. Então foi Uhum. a primeira experiência com o grupo, mas ele ficou o tempo que ele pôde, né? Ficou fazendo aulas lá no Broadway Dance Center e tal, blá, 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 tudo bem. Uhum. No ano seguinte, então ele fez e aí ele já estava melhorzinho. Ele no final do ano ele foi convocado para a seletiva, daí ele já estava em 23º, mas só iam os 5 primeiros. Então aí ele Uhum. começou a estudar feito um louco para tal da seletiva. E aí estudou, E estudou. quando o Emílio fala assim, estudar feito um louco, estudar feito um louco mesmo, né? Não é É, força de expressão, não. Ele já não, me contou tanto que o filho dele é esforçado, disciplinado, né? é um negócio meio insano. Bom, enfim. Aí, enfim, aí ele ficou em segundo lugar e aí ele passou a integrar essa equipe brasileira. Essa prova foi em janeiro, o resultado Uhum. saiu em
fevereiro, e essa equipe passava por 4 treinamentos no Brasil, em alguns observatórios astronômicos. Um era no interior de Minas, outro era... Enfim, daí eles levavam lá essas pessoas para massacrar, falar é isso que acontece lá e tal, papapá. E era uma semana intensa de estudos. Aí ele foi para a primeira semana e voltou e falou, isso era março, né, ou abril, tinha um treinamento em março, um abril, em maio, e a Olimpíada era no final de julho. E daí ele voltou da primeira e falou, gente, não dá mais, eu não vou ter tempo de ir para aula, eu vou ter que estudar sozinho, isso no terceirão. Uhum. Aí, mas veja, só 2 meses, tal, porque aí já era abril, ele falou, cara, eu só tenho esses 2 meses para me preparar, daí fui na escola, conversei, e aí o que acontecia? O João fazia tudo sozinho. Ele estudava para a Olimpíada e a matéria da escola. Naquele ano, ele foi para a escola, depois do primeiro bimestre, né? Sim. 8 dias. 8 dias. Ele E ficou... o colégio liberou? O colégio liberou, Gilmar, porque assim, na verdade o colégio chega uma hora assim, sempre tem um professor que fala, não sei o que, quem que esse cara pensa que é tal, mas o colégio tem interesse, né? Porque sabe Conhecia, que ele sabia do potencial, né? o Uhum. resultado, né? O colégio Sim, depois vai usar sim, para pôr na Veja, para pôr no outdoor, enfim, claro. isso faz parte do jogo, Uhum. né? Enfim, aí o que aconteceu? Daí, nesse primeiro treinamento, alunos que tinham participado da Olimpíada em anos anteriores eram convidados para dar uma força. E aí, Uhum. esses alunos de anos anteriores começaram a incentivar, falaram, cara, você tem que fazer vestibular fora do país. Né? Você consegue, olha o teu nível de inglês, olha o teu nível, pô, eles adoram isso, tal, 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 tal. Aí o João voltou da primeira, isso para nós nunca teve presente, então em abril do ano que ele faria o processo seletivo, né, Uhum. e que ele participaria da Olimpíada, que essa possibilidade apareceu para a gente. Era um processo Uhum. super longo, você tem que fazer prova, tem que montar portfólio, tem que fazer currículo, carta de recomendação, juntar um monte de documento, enfim. Mas aí, incentivado pelos outros, né, ele resolveu fazer. Como nessa época ele tinha esta questão do desempenho e da paixão pela astronomia, né, foi Uhum. isso que começou o caminho. E ele viu, eu me lembro até hoje do nome da menina, nessas pesquisas, tal, vem para cá, ele viu uma menina que dançava no Bolshoi em Joinville, que era Uhum. bailarina, e tinha sido aprovada no MIT. Sim, E aí ele falou, puxa, mas então se ela era bailarina do Bolshoi, então assim, para você fazer parte do Bolshoi aqui no Brasil, você sabe o que é esse processo seletivo. sim, Eu falo, cara, se ela era bailarina aqui e conseguiu, então eu também posso. sim. Então foi aí, a partir dessa referência, que eu acho que ele resolveu, falou, cara, então vou tentar. E Uhum. ele botou na cabeça, até a primeira era ir para o MIT. Pois é, a intenção dele não era ir estudar dança, né? Até Não, esse momento não era, né? Não tinha. não, mas tinha uma coisa que ele, conversando com os outros, ele entendeu que era nos Estados Unidos era possível você se dedicar e ter essas duas formações ao mesmo tempo. Né? Coisa que, por exemplo, aqui no Brasil ele não conseguiria fazer. Você não consegue fazer uma faculdade de dança e uma faculdade de física, engenharia de outra coisa. Associar as duas coisas. Lá é possível associar as duas coisas, né? Lá é possível e você Uhum. faz ao mesmo tempo, porque E você isso, inclusive, né, as pessoas, isso é que é fascinante, né? As pessoas que conseguem transitar aí nas duas áreas são muito valorizadas, né? exatamente. Aí o que Uhum. aconteceu? Aconteceu que lá, nesse processo, então ele começou a tal, falou, vou fazer. Tá. Sabendo que era possível fazer as duas coisas, mas óbvio não, né? Mas naquele primeiro momento, tanto que nos processos de application, que você pode mudar a escolha de curso em qualquer momento numa universidade americana, até
final do segundo ano, não tem problema nenhum. Você pode Que é mudar maravilhoso, né? Exatamente. Aham. E aí, então, vamos dizer assim, que nos processos o João iria para fazer um, eles chamam de major e minor, né? Ele foi para fazer um major em física e um minor em dança. Essa era a intenção inicial. Muito bem. Uhum. Aí, então, teve todo o processo. Então, mas o fato que o Gilmar se referiu aqui foi o seguinte, que aí nesse processo, é um processo bem complicado, e para essas universidades de alto nível, assim, existe uma fundação aqui no Brasil, né, há outras, mas em particular a Fundação Estudar, que é uma fundação que está de alguma maneira associada à Fundação Lehman, é uma fundação que apoia muito brasileiros que têm possibilidade de ingressar nessas universidades top do mundo. E eles têm Uhum. um programa que chama, hoje eu acho que tem outro nome, mas na época chamava Prep Scholars, traduzindo, né, seria de preparação de sábios, destaques assim, intelectuais e tal. Uhum. E aí, o que aconteceu? Para fazer parte desse programa são 50 brasileiros. Eles têm um processo seletivo, que é um processo, hoje eu posso dizer que é um processo tão difícil quanto o processo de entrar numa universidade. Você vai encontrar 50 brasileiros. E aí se Aham. inscreve e tal. E nesse processo, algumas pessoas, alguns alunos que são como consultores da fundação, eles entrevistam as pessoas, né, para ver se Uhum. no processo de seleção eles entrevistam e eles depois, se eles aprovam tal, esses caras são quem fica dando mentoria no processo de redação de carta, etc., processo de Sim. application. E estava aqui em Curitiba, um rapaz que tinha estudado em Harvard, que veio entrevistar alguns. Na verdade, ele veio aqui para entrevistar uma colega do João, que já estava nessa vibe, que é uma menina super reconhecida, tal, que é uma cientista. Até fiz uma live com ela recentemente. Chama Sayuri. Hoje ela estuda em Dartmouth, que é uma outra universidade top Aham. americana, tal, super reconhecida. Enfim. E aí ele veio para entrevistar a Sayuri. E aí uma amiga minha, que era professora, falou, cara, já que ele está aqui, põe o filho do Emílio nesse Ô, João. processo, que olha o Aham. filho e tal. E daí ele entrevistou, o João nem estava inscrito no programa, mas ele topou entrevistar o João e aí ele falou, cara, se for, aí o João que faça o processo. Bom, Uhum. aí, então, é esse fato que o João Marques quer se referir, porque aí foi numa entrevista, uma entrevista era uma entrevista informal, tal, né? E o João aquela coisa, bom, eu quero ir para lá, eu sou um destaque na astronomia, na física, tal. E daí quando ele perguntou, foi na recepção de um hotel, nós não estávamos juntos, mas estávamos próximos, né? E Aham. aí ele perguntou pro Hum. João, assim, falou, tá, e daí me conte, tal, me fale de você e tal. Daí o João foi contando da Olimpíada e tal. Falou, o que mais que você faz? Ele falou, eu danço. E eu me lembro até hoje que o João falou, eu danço, mas eu acho que eu... Estava no terceiro ano do ensino médio, né? Ele falou, mas eu acho que eu vou parar por causa dos vestibulares. E aí o cara falou, não, não, não pare. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou, continue, porque isso é o que vai te diferenciar dos outros. Veja, Aham. João, nessas universidades, todo mundo que se candidata é gente academicamente com excelente desempenho. Então, Uhum. nesse sentido, você não vai ser diferente de ninguém. Uhum. Agora, alguém que tem um excelente desempenho, que tem premiação em Olimpíada do Conhecimento de Astronomia e tem premiação em festival de dança, já vai chamar atenção. Ele falou, então Uhum. não largue isso, porque isso vai ser valorizado nos teus processos de application. Ele falou, por Uhum. exemplo, você fala, eu vou parar com a dança. Ele falou, deixa eu te dizer, então, a importância da dança nesse processo. Se eles souberem, aqui eu sei que talvez isso não... E o processo aqui é diferente, né? Mas como lá Uhum. tem a entrevista no processo, ele Aham. falou, um entrevistador, né, um admission officer, né, que é o nome,
ao saber que você dança, ele vai falar, esse cara é disciplinado, porque eles sabem que dançarino é uma pessoa que tem disciplina. Se eles Uhum. souberem que você dança em grupo, eles vão falar, cara, se você dança em grupo, significa que você sabe trabalhar em equipe. Se você dança em grupo, eles vão saber que você é uma pessoa que sabe a hora de estar à frente e sabe a hora de recolher, porque numa coreografia de Aham. Isso é grupo, às vezes você está maravilhoso. na frente, às vezes você está atrás. Ele Aham. falou, e o João coreografava, ele contou isso que quando ele tinha 12 anos, ele tinha feito uma coreografia, ele falou, cara, se você contar para eles que você já fez uma coreografia, eles vão entender que você é uma pessoa que tem capacidade de liderança. Ele falou, então, assim, a única coisa que você não deve parar é com a dança. Ele até brincou, falou, se quiser parar com o resto, até, mas não pare com a dança, porque a dança é o que vai te dar o diferencial. E aí, João Mário, eu já te falei isso, e é um fato, eu falei, caramba, então, eu mesmo, naquele momento, lancei um outro olhar sobre a dança, né? Que, assim, Não, para isso é mim, fascinante, assim, quando você me contou essa questão da entrevista, né, isso é fascinante, e como que, infelizmente, né, são poucas as empresas que têm esse olhar, as universidades, aqui que eu estou dizendo, né, infelizmente, que têm esse olhar, e é maravilhoso isso, né, esse entendimento de que, opa, esse é o diferencial. E se você faz isso, é prova de que você tem competência nisso, nisso e naquilo. Isso é fascinante, né? né? Então teve esse episódio foi um episódio marcante. Tá bom, daí aí foi todo o processo, daí o João foi selecionado, esse rapaz tornou-se Deixa, eu- deixa, mentor. eu, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu ia contar no final, mas é porque tem todo o gancho com isso, né? Que, enfim, teve essa relação, esses pontos em comuns aí com o Emílio, né? O fato de eu ter vindo de uma área que não tinha nada a ver com dança e, de repente, fui para a dança, né? Na minha trajetória profissional, a maioria das pessoas sabem. Mas aí, mais recentemente, vou contar de maneira muito resumida aqui, eu conversando com o Emílio, que, enfim, ele é realmente um especialista em gente, em carreiras, etc. Eu contando para ele do meu desejo de fazer um mestrado, né? E aí falando com ele, né, que eu tinha visto um mestrado na Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, ele, claro, conhece, é reconhecidamente uma das melhores escolas aí de negócios, administração e tudo mais. Mas eu comentei com ele, eu falei, não, Emílio, mas lá tem um mestrado profissional em administração, mas, poxa, né, eu não tenho condições de fazer um bom projeto ali para o mestrado, não tenho um currículo, não sou capaz de ser aceito lá. E o Emílio foi o cara que me fez acreditar, mais ou menos como esse entrevistador fez, né? Ou seja, falou, não, Jomar, você está errado. É justamente por causa desse seu currículo ligado à dança, né, com 30 anos de experiência, com gestão em dança, ligado, né, assim, fazendo esse trânsito entre a arte, a engenharia, a gestão, etc. É justamente isso que vai ser o diferencial, e é você que eles vão querer. E eu escutava, olhava para o Emílio e falava assim, será, Emílio? Né? E ele, eu tenho certeza. E teve uma mensagem que ele me mandou nesses últimos tempos, assim, que eu nunca mais esqueci, que ele virou e falou, olha, se eu tivesse lá no processo seletivo, eu ia só fazer o seguinte, ó, bota esse cara para dentro e depois a gente resolve o que faz com ele. Mas não vamos perder ele, não. E o Emílio, então, assim, eu sou imensamente grato a ele, porque ele foi o responsável por me fazer acreditar, né? De falar assim, não, você tem condições sim, né? O seu currículo, né, é um currículo excelente que vai ser bem visto na Fundação Dom Cabral. E eu, então, não somente me meti nesse processo seletivo, assim, impulsionado, motivado pelo Emílio, mas me resolvi disputar uma das pouquíssimas vagas de bolsa, né? Que ainda assim ainda era mais difícil. E eu falava, Emílio, mas será? E ele falava, Jomar, vai, vai, vai. E não foi que, né, eu realmente, eu falo assim com toda sinceridade, que se não fosse
o Emílio para me incentivar e me fazer acreditar, eu não teria ido à frente nesse processo, eu não teria acreditado. Então, assim, eu sou muito grato ao Emílio, porque foi ele que me impulsionou, me fez acreditar, e hoje eu estou lá. Hoje eu estou como mestrando, né, em administração na Fundação Dom Cabral, e assim, eu sou muito, muito grato ao Emílio por isso, e como que as coisas se relacionam, né, assim, essa história do filho dele, assim, como que isso que me deu o clique também no momento, falou, nossa, ele me contou que o filho dele, foi por isso que ele foi aceito, esse é o diferencial, então, poxa, então realmente eu acho que eu tenho condições, né? Então, assim, eu já deixo aqui ao vivo a minha gratidão por isso. Mas vá lá, continue contando. Você estava dizendo que aí, então, seu filho foi aceito, enfim, se E formou, aí, né? não, mas eu vou te contar essa coisa do primeiro dia, que aí foi bem engraçado, porque aí nós, tá ali, passou, né, foi aprovado lá na universidade e tal. E aí nós fomos, imagina, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, né? Então minha única viagem para os Estados Unidos até hoje foi para levá-lo lá, para instalá-lo, né? Então é um dia muito é muito único, Gilmar, essa sensação, assim, viver como pai, aquela coisa que a gente vê nos filmes, né, das famílias chegando, descarregando carros, se instalando, porque lá Aham, eles todos moram na universidade, né? Então é um aham, negócio muito bacana, tal. E naquela semana, então assim, a gente foi lá, chegou uns 3, 4 dias antes, fomos lá comprar enxoval, né? Comprar enxoval, as coisas que vai ter no quarto, aquela coisa toda. E aí nós ficamos mais uma semana, mas aí ele já dormindo na universidade. uhum. Aí, enfim, aquela semana duríssima, né, para pai e tal, né? E aí, nesta primeira semana, ele tinha, no primeiro, segundo dia, ele tinha uma entrevista com o que eles chamam de Academic Advisor, né, que é a pessoa que orienta a montagem da grade, né? Uhum, A Lourdes perguntou a que idade ele tem. Hoje ele tem 22, né? Tem uhum, 22. Então aí o que que aconteceu? Ele ele chegou na entrevista, foi lá na entrevista com base naquilo, vou fazer física e dança, tal. E daí ele contando depois para a gente, né? Falou, bom, aí foi lá na entrevista, tal, ela falou assim, então você vai fazer, o que que você quer fazer? Vou fazer isso, tal, por quê? Porque astronomia, bacana, parabéns, tal, né? Aí que mais? E a dança? Não, eu vou fazer dança também, porque acho que dança, assim. E aí nessa entrevista, a orientadora falou, não, você não vai fazer física, teu negócio é outro. Você vai fazer, a tua área de concentração principal vai ser dança. Ele falou, mas eu posso? Ele falou, pode e deve, né? Nós não vamos deixar o mundo das artes perder você e tal. Brincou assim com ele e tal. uhum. Nossa, aí eu me lembro que aquele dia à noite, ele chegou, a gente se encontrou de noite, ele falou, pessoal, tenho uma notícia para dar para vocês. E aí ele contou. E, cara, mas daí a gente já tava. Então, na verdade, assim, ó, eu tô para dizer que no primeiro dia de universidade ele mudou de curso, né? Porque aí Já mudou foi. o direcionamento foi no primeiro dia. E aí ele Aham, foi criando lá as suas trajetórias e tal. E aí tem essa curiosidade, né, que eu acho que é bonita também, porque aí ele foi montando e começou a estudar muita coisa de tudo que era possível. Daí tinha lá o grupo amador de dança lá da universidade, que aí ele já entrou no grupo, daí já começou a coreografar, daí ele ia fazer balé na igreja de noite. Aí ele ia, por exemplo, no primeiro ano, essa história é uma história que pouca gente sabe, eu acho que é bonita. Em particular, isso não é um privilégio de todas, mas em Harvard eles dão um dinheiro de presente para os alunos uhum, na condição do João, né? Ele aham, foi como bolsista, então os alunos que estão nessa classificação de necessidade financeira, eles dão um dinheiro que é US$ 2.000 para você comprar computador, celular, enfim, para você se instalar. uhum, O João pegou esse dinheiro e uhum, naquele primeiro, porque isso eles dão no primeiro semestre só. E uhum, daí
esse dinheiro, ele foi 12 finais de semana, ou 10 finais de semana para Nova York, para ter aula, e pegou esse dinheiro que era para comprar computador, celular, o que quisesse, e comprou aula de dança. Isso é que é Então, paixão, hein? então ele saía de Uhum, Boston sexta-feira, 11 horas da noite, uhum. chegava lá em Nova York, 5 horas, 4, 5 horas de ônibus, 5 horas da manhã, ia para Broadway, esperava abrir, tomava café, assistia no mínimo 5 aulas, 5, 6 Uhum, no sábado, ia dormia na casa de uma amiga minha que que está lá uhum. fazendo um mestrado lá, foi para o marido fazer o mestrado, ela também está lá. Então ele ia para casa dela no Brooklyn, que é longe pra cacete, dormia, Aham. acordava, ia de novo, Voltar. Aham. voltava, fazia no domingo mais umas 3 aulas assim, e de noite pegava o ônibus, chegava de madrugada em Boston Já e ia ia para para aula. aula. Já ia para aula. E Então olha só, assim, eu tô lembrando de uma outra coisa aqui, né, dessa questão de que a gente está falando assim, questionando pressupostos, né, essas relações improváveis assim na nossa vida, na nossa carreira, que eu acho fascinante também nessa história do filho do Emílio. E, enfim, a gente está falando do filho do Emílio, mas o filho do Emílio só é quem é porque ele é filho do Emílio, né? Então, tínhamos que fazer há uma. controvérsias. Não, não podemos também tirar o papel da esposa do Emílio, claro, da mãe do João, mas Isso, enfim, exato, né? exato. Longe de mim. Mas como quem eu conheço mesmo é o Emílio, por isso eu estou dizendo dessa forma. Mas olha que sensacional o caminho que o João trilhou na dança. Olha que coisa mais improvável, diferente e genial, né? Conta pra gente aí qual que foi o projeto, né? Não sei se foi o trabalho de conclusão de curso, né? A questão das guerras nucleares, de fazer um Ah, projeto em prol de usar a dança em prol da paz mundial, né? é. Conta isso pra gente. Bom, isso é a razão de ser. Isso realmente, aí eu devo dizer que isso me emociona de uma maneira muito significativa, porque também era um alcance, Gilmar, que eu não tinha a menor noção, né, do Uhum, alcance disso. Enfim, tem duas coisas que são interessantes. A primeira é que lá na universidade isso é um padrão, eles incentivam todos os alunos, os internacionais também, que estudem alguma outra língua. Né? Então, assim, você veio aqui, você é brasileiro, então você sabe português e você sabe inglês, porque senão você não ia entrar aqui. Então, aham, assim, você escolha mais uma língua. E escolha mais uma língua é uma língua que você vai estudar e vai valer como crédito para o seu curso. Não é atividade sim, extra. Não. Escolha sim. uma língua. E aí o João resolveu estudar japonês. E aí o João começou a estudar japonês, isso logo no segundo ano, né? Ele começou, porque ele no primeiro começou a estudar algumas coisas de filosofia japonesa, de cultura japonesa. Ele sempre teve um apreço pelo Japão. E aí ele começou a Uhum. estudar todas essas coisas de cultura japonesa e japonês. E ele de novo, volta o padrão. Daí tinha aula de japonês todo dia. E ele vinha nas férias, aqui, Gilmar, eu me lembro, porque nas férias ele ficava, o programa dele era assim, bom, isso nas férias aqui, era 4 horas por dia para japonês. Nas férias. Quatro Aham. horas para japonês, 4 horas para piano, e aí depois ele via o resto. E aí foi. E aí, por causa do desempenho dele em japonês, daí ele participou de um outro processo e conseguiu uma bolsa para ir passar um semestre no Japão. Como esse semestre era o penúltimo semestre, era o semestre que ele ia estar escrevendo o TCC dele, e ele Uhum. tinha esse gosto pelo Japão e tal, então ele foi para pesquisar, e ele lá
lá nos Estados Unidos, essa questão... Não, ele conta essa história. Um dia você pode chamá-lo, ele conta a história mais bonita. Ele vai contar com detalhes. E quando ele estava lá, aconteceu aquele nosso terrível acidente com da Boate Kiss. Uhum. E aí ele conta que estava vendo uma reportagem, e na reportagem aparecia essas coisas de uma mãe que mandou o recado, e o recado que não voltou mais, né? Ou a Uhum. filha mandou um recado e não voltou. Então, aquele momento despertou no João a questão das histórias interrompidas, histórias não Uhum. terminadas. E por causa daquilo, ele transpôs isso para a situação da bomba, né? Ele falou, olha, a Uhum. bomba, quantas histórias a bomba não interrompeu? Sim. Então, essa questão foi isso que o motivou a estudar isso. Então, ele foi para o Japão para estudar os efeitos, né, as histórias interrompidas, etc. e tal. Tem até uma coreografia que ele fez que é para expressar isso, né? E aí ele foi pesquisar isso e falou, cara, e daí eu vou fazer o quê? Porque não é só contar essa história. E aí ele entendeu que essa era a contribuição que ele tinha que dar, né? Que ele tinha que usar a dança para combater, ajudar a combater, enfim, incentivar ou contribuir para a paz, incentivando as campanhas de desarmamento nuclear. Por que isso? E aí, o que acontece? Estando no Japão, isso é uma coisa que ele fala, o que acontece? As pessoas já não têm mais quase sobrevivente. Ele conversou com vários, mas já são poucos, né? Nós já estamos Uhum. falando de uma coisa que tem muito tempo. Então, como ele passou e falou, cara, as pessoas que poderiam contar essa história já estão morrendo, mas eu, Uhum. com a arte, posso continuar a lembrá-los disso. Então Sim. foi aí que ele fez todo esse movimento. Ele fez a pesquisa e quer usar a arte da dança para lembrar as pessoas do mal que uma coisa como essa, uma bomba tal, pode causar, da quantidade de histórias que um evento desse pode interromper. Então é bom Uhum. lembrar. Então tome, não deixa que isso aconteça, porque esse risco existe e tal. Então é Uhum. essa construção aí. Olha que genial, né? Que tema, né, para um trabalho de conclusão de curso, de uma graduação em dança, em arte, que tema mais improvável e genial e fascinante, né? E assim, É, fruto, né? Algumas pessoas até comentaram aqui, fruto da tamanha sensibilidade, né, do João para isso. E olha as conexões, né? Física, astronomia, vai para dança, dança, Japão, aprender japonês, né? Tem umas histórias muito legais que o Emílio já me contou também do João no Japão e que aí chega, né, vai apresentá-lo para um sobrevivente, né? Ah, tá bom e tal, mas como que eu vou conversar com ele? Precisa de um intérprete, alguma coisa desse tipo? Não, ele fala japonês, fala japonês e tal. Aí o João começa a falar japonês e a pessoa assusta. Nossa, ele fala japonês mesmo, né? Não é que ele né, tenta falar japonês, né? Então, assim, eu acho muito, muito genial essas histórias que o Emílio conta, assim, da vida do filho dele. E o Emílio, ele fala que né, se colocou como especialista em gente, porque ele realmente é um especialista em gente. Né? Ele é um cara formado em administração, professor em administração, e que, inclusive, ministra cursos, que, aliás, eu queria falar um oi aqui, deixar meu agradecimento também para a Ali, que é uma outra professora que faz trabalhos junto com o Emílio e que também colaborou muito, né, comigo nesse processo de me fazer acreditar. Né? O Emílio, um dia, ele me convidou, mandou um convite, falou, Jomar, eu e a Ali, nesse final de semana, estamos ministrando um curso. Como é que é o nome do curso? o curso chama Obrigado, Jomar, aproveitar para fazer um Conexomos. marchanzinho. Conexomos, né? Conexomos, né? Então o Emílio vai falar um pouquinho desse curso, mas ele muito gentilmente ele falou: olha, tá aqui, Gilmar, tem um link aqui para você fazer, né, de graça, não precisa se matricular nem nada.
E eu, muito ingenuamente, também falei, pô, que legal, né? Vamos lá. E esse curso também foi uma das coisas que mudou muito assim, a minha maneira de enxergar a minha trajetória profissional, né? O meu momento de vida atual, de questionar muita coisa, tanto, né, no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional da minha vida. E então, assim, como que eu agradeço também o Emílio e a Ali por isso, por esse momento no curso, de me fazer, de repente, despertar assim, para tanta coisa. Foi um sábado pela manhã, um domingo pela manhã também, se não me falha a memória, e eu ia anotando. Hã? Foram 2 sábados. E eu ia anotando e falando, meu Deus, né? Como assim? E ia me dando, né, insights e tudo mais, que inclusive foi muito em função desse curso, né, que algumas semanas depois eu cheguei nesse ponto que eu contei para vocês, que eu falei, poxa, eu vou fazer um mestrado lá na Fundação Dom Cabral, será? E que aí foi aquilo que eu contei para vocês. E o Emílio é que aí continuou me fazendo acreditar. Mas esse curso é uma coisa maravilhosa. Fala um pouquinho para a gente desse curso do Conexomos. Poxa, se eu soubesse, já tinha lançado, já lançava hoje aqui. Mas enfim, ó, o pessoal me siga lá, que eu vou lançar o curso na segunda, com a próxima data. Daí você fala assim, ó, assistir a live do Jomar e já leva, né, já tem um benefício exclusivo. Mas, enfim, O Instagram do Emílio, ó, ele acabou de colocar uma mensagem aqui, ó, Emílio Ser Melhor, né? Emílio Ser Melhor Ser. Né? Isso. Então, aí fica a dica aí para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais do Emílio e aprender um pouquinho com esse especialista em gente. Vai lá, conta um pouquinho do curso para a gente. Então, a ideia do curso, né, Gilmar, primeiro, eu vou falar do primeiro slide, né? Que era, você vai se lembrar, também é uma história que para mim fez muito sentido. O primeiro slide é Escute a Aeromoça, né? Uhum. O que é o Escute a Aeromoça? A questão de... eu conto essa história, né? Agora já vão saber. Que a primeira vez que eu fui viajar de avião, aí quando a moça lá deu lá as instruções, a aeromoça, eu cheguei morrendo de medo, né? Naquela época lá, avião não era hoje, né? Mas naquela época lá. E eu cutuquei a pessoa que estava do meu lado, eu falei, a moça lá falou errado, né? Ela falou errado, que ela disse que era para colocar primeiro... A máscara, depois ajudar os outros, né? Uhum. E eu falei, cara, eu aprendi, eu sou um cara fino, você sabe que meu pai é mineiro, né? Eu falei, cara, eu sou um cara educado. Eu falei, primeiro as mulheres e os idosos, as crianças. E aí eu falei, tá errado. Aí o meu colega falou, não, Emílio, tá certo, você tem que cuidar primeiro de você, porque senão você não vai conseguir. Você não consegue. Ajudar os outros. Uhum. Então a ideia do curso é um olhar para a gente olhar para a gente se permitir se cuidar, não é? Olhar para você, o que você quer, olhar tuas características, né? Tuas qualidades. Eu acho que isso também é outra coisa que a gente vive num modelo, né? De falar assim, não, nós temos que se superar. Acho que tem. Mas eu acho que a gente tem que se superar usando o que a gente tem de bom, de ponto forte, de facilidade, aquilo que a gente gosta. Não tem sentido, né, você ir, né, falar, não, eu odeio matemática, não gosto, não, mas eu vou virar um craque. Cara, não faça isso. Não. Se você não gosta, não tem facilidade, então assim, saiba o mínimo. Dá para conferir a conta no restaurante, no mercado, tá valendo. Né? E vai se dedicar ao que você é bom, né? Isso, porque aí, veja bem, o esforço que você vai, o ganho que você vai ter potencializando aquilo que você gosta, que você faz bem, que te dá prazer, é muito maior para você e para todo mundo que te cerca. Você imagina um cara que vai se... Vou dar esse exemplo que é um exemplo bobo, né? Imagina alguém que vai se dedicar 10 horas por semana para fazer uma coisa que ele não gosta, primeiro deixar de desgostar, para depois aprender, e aí ficar bom ainda. É muito desgastante. Essa pessoa vai andar do teu lado, vai começar a te dar dor de estômago, porque ela vai sugar a tua energia. O que eu achei mais legal na sua fala é, tipo assim, vai aprender e depois ainda vai ter que ficar bom naquilo, né? Cara, se você já é... Agora você imagina, você já é bom,
Aí você vai se dedicar naquilo. Você já fala, caramba, estou ficando melhor. A tua energia que você passa já é outra, né, Gilmar? Aham, Já é outra. aham, sim. Então, a ideia do curso é essa, E olha, você identificar e olha que, e estabelecer objetivos. olha que coincidência, que coisa legal, né? De formas diferentes, né? Em contextos diferentes, mas na semana passada, na live que eu fiz, que o Emílio assistiu, acho que pelo menos uma parte dela, né? Com a Renata Borja, a psicóloga, Sim. ela, durante a live inteira, praticamente, ela batia nisso, nessa tecla, né? Ou seja, a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, né? Para a gente poder cuidar dos outros, nós temos que estar bem, né? Bem de saúde, bem psicologicamente, para que a gente possa ter condições de cuidar dos outros, né? Ainda mais com todo o contexto atual, né? Então, olha que legal. Aí hoje, coincidentemente, uma semana depois, está aqui o Emílio falando a mesma coisa, né? Num outro contexto, mas quer dizer, com os mesmos objetivos. E olha que bonitinho. Minha mãe falou aqui, olha, ela comentou aqui, você me falou isso essa semana, Jomar, que eu aprendi isso com você, eu aprendi isso com a Renata semana passada, e eu fiquei batendo na tecla aqui com ela essa semana. Eu falei, olha, para com isso, cuida né? Lembra de cuidar de você primeiro, depois você vai fazer outras coisas. Né? Como que é importante isso. Mas então esse curso do Emílio, que é o Conexomos, ele continua acontecendo? Como é que é? Termina a propaganda aí. Continua acontecendo e vai ter o próximo, acho que daqui a 3 semanas, eu vou lançar na segunda-feira. Então, pelo amor de Deus, você que está aqui, né, comece a me seguir, né, pelo amor de Deus. Né, e lembre lá depois, quando sair, você fala, ó, você fala, ó, tava lá no Jomar, eu te mando o link, amigo do Jomar, tem no mínimo 30% de desconto. Amigo, se inscrever que é amigo 30, daí se falar já vai para 32, fica tranquilo. Tá registrado. Tá registrado, viu? E ó, muito obrigado. Então fica aqui o meu agradecimento para a Ali também, né, que ministra esse curso junto com o Emílio, que é maravilhosa também. Já que nós estamos num momento aqui de marketing, eu queria fazer uma propaganda também muito legal que tem a ver com isso, com cuidar de si mesmo, né? A gente começou esse ano, essa semana, em parceria com o professor Vitor Costa, lá de São Paulo. Vocês estão escutando um chiado? Vocês estão achando que é interferência, alguma coisa assim? Está tendo um chiado na minha voz? Não? Não? Não. É porque aqui está uma chuva, está uma tempestade, e o barulho aqui está... Né? Então eu fiquei achando que estava até entrando no microfone aqui. Mas enfim... na semana passada, a gente começou um curso de gyrotonics, gyrokinesis, a maneira correta de falar, com o professor Vitor Costa, que já é um excelente professor de tango e agora é um excelente professor dessa técnica, que é uma técnica corporal, que tem tudo a ver com isso, ou seja, da necessidade da gente cuidar, né, do próprio físico. Essa técnica também, né, tem muito, a meu ver, né, muito a ver com a yoga, no sentido de que trabalha muito a respiração, né, essa necessidade de estar presente ali, concentração e etc. Então fica a dica aí também. Quem não começou na semana passada, a aula desta semana, ela fica aberta, fica ligado no nosso Instagram, que a gente vai mandar o link da aula dessa semana, é quinta-feira, 8 da manhã, tá? A aula é gravada, então aqueles que gostam de acordar mais tarde ou têm algum compromisso nesse horário também, não tem problema. Você pode fazer o curso da mesma maneira, porque a aula fica gravada e depois você faz a aula pela gravação, né? Mas quem quiser, fica ligado no nosso Instagram que a gente vai soltar o link, vai ser aberta a aula dessa semana, quinta, 8 da manhã, com o professor Vitor Costa, de gyrokinesis. Então vale a pena experimentar para você cuidar de si próprio, né? Emílio! Conta pra gente aqui, tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Nós já estamos chegando no finalzinho aqui. Aí, minha mãe está te agradecendo aí, né? Vocês já se conheceram agora indiretamente por aqui, então agora vão se conhecer pessoalmente aqui em Belo Horizonte, né? Mas conta pra gente, tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você não falou? Não, Gilmar, eu acho que assim, só para a gente fechar até com o tema, né?
Eu acho que a gente é muito cartesiano, a gente é formado de uma maneira muito cartesiana na base dos seis entões. E para mim, uma coisa que ficou muito claro, acho que a vida me deu essa oportunidade, é de romper com esse tipo de barreira, com esse tipo de lógica. A nossa lógica não é uma lógica que responda à realidade de plenitude. Eu vou usar essa palavra, que é uma palavra que me agrada muito. A gente nunca vai conseguir ser pleno se a gente se prender a esses modelos que nos fecham, né? E vou contar essa última história, então. Quando, lá no primeiro dia da universidade lá do meu filho, eu ouvi uma história lá do diretor que me chamou muito a atenção. Ele falou, olha, na turma desse ano tem pessoas de 81 países, né? Então vocês vão necessariamente conhecer pessoas de cultura diferente, história diferente, valores diferentes, e a gente tem uma tendência de se afastar dessas pessoas. Ela falou, se eu posso dar um conselho para vocês, não façam isso. Conectem-se a elas, porque são elas que vão permitir a vocês enxergar aspectos da realidade que vocês não viam, entender coisas da realidade que vocês não entendiam. E aquilo, para mim, Gilmar, foi muito forte. Eu falei, nossa, aí, para mim, naquele momento, eu falei, cara, a coisa menos importante que meu filho vai ter aqui na universidade, a coisa menos importante é o diploma, né? Isso eu entendi naquele momento. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, imagina você se conectar com pessoas do mundo inteiro, tal. E aí o que Quanto aconteceu? aprendizado, né? Quanta experiência, isso é maravilhoso. Nossa. E aí E eu é me lembro perfeito que... isso, quer dizer, se você só convive com os iguais, o que é que eles vão te acrescentar? Né? Exato. É isso. Né? Então essa coisa dos olhares, e eu me lembro, me chamou muito a atenção, lógico, eu ainda um pouco contaminado com essa coisa, deslumbrado, né? A minha visão, eu quero dizer que não tem nada a ver com a do meu filho, não tem. Né? Ele tem a visão real, a minha é de sonho, né? E aí, quando chegou aqui, eu querendo saber, cara, e aí, como é que foi o teu primeiro semestre? O que você aprendeu e tal? Eu achando que ele ia vir com uma novidade tecnológica e tal. E aí ele falou, pai, aprendi a não julgar as pessoas. Olha que lindo. Ele falou, porque tem pessoas que são muito diferentes de mim, da gente, que fazem coisas incríveis. E talvez para o nosso modelo a gente iria reprovar, censurar, mas para ele aquilo não é nada. Então, divido isso, né? Quando eu falo de questionar pressupostos, vale para a carreira e acho que vale para a vida da gente. Não pense que essa lógica cartesiana ela é muito limitante, né? Então, assim, abra mão disso, né? Se permita conhecer coisas novas, conhecer diferente, gente com gostos diferentes do seu, com perspectivas diferentes, e isso só te agrega. Que lindo, que lindo. Não é? Isso foi novidade para mim. Muitas das coisas que você contou antes eu já sabia. Mas essa forma como, né? O que você aprendeu nesse semestre? Isso é muito lindo. Ó, você não podia fechar essa live de maneira melhor, viu? Assim, mais uma vez, toda a gratidão que eu já expressei para você nos últimos dias, mas que vai ser expressada mesmo na hora que a gente puder, a hora que a pandemia deixar que a gente se encontre pessoalmente, que a gente possa se dar um abraço e que eu possa conhecer pessoalmente o seu filho, que eu ainda não... Eu conheço ele tanto, né, através de você, pelos vídeos, mas eu fico cada vez mais ansioso por conhecê-lo pessoalmente. Emílio, muito, muito, muito obrigado. Viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu. Valeu. E seguimos trocando as nossas mensagens aí pelas madrugadas afora. Pelas madrugadas, o comando da... É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande beijo para vocês, viu? Até mais. Valeu. Valeu.